Olá, está começando mais um Ciência ao Ponto. Esse é o episódio de número 24 aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. Neste programa, a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal, é ela que está todos os dias presente nas nossas vidas, impactando, é claro, na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção, como eu falei, do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. Neste episódio, nós vamos falar sobre mergulho científico, as possibilidades de atuação nessa área, a importância de uma capacitação qualificada. E para compartilhar o seu conhecimento de mais de 25 anos nesta área, nós recebemos hoje aqui no Ciência ao Ponto o oceanógrafo, instrutor de mergulho científico pela Confederação Mundial das Atividades Subaquáticas, pesquisador e responsável pelo Laboratório de Mergulho Subaquático aqui da Univale, professor Everton Wegener. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Ciência ao Ponto. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação muito grande aí poder falar no programa de vocês e sobre um tema tão interessante que é o mergulho, o mergulho científico, que a gente está desenvolvendo já há bastante tempo aqui na universidade. Muito bacana, professor, porque é uma longa trajetória. Mas antes eu quero falar um pouquinho da sua atuação profissional. Sempre quis ser oceanógrafo, esse sempre foi um desejo aí da sua vida, seguir vida profissional nessa área? Sim, a minha formação acadêmica eu sou egresso da FURG de Rio Grande, anos 83 que eu me formei. E depois disso, fui convidado aí para participar da criação do curso de oceanografia aqui da Univale, já nessa área de mergulho. E a partir desse tempo a gente vem desenvolvendo o laboratório como um prestador de serviço e como uma etapa na formação dos estudantes da oceanografia, E isso já passamos por diversas fases ali na universidade e seguimos ainda com, cada vez abrindo mais campos, trabalhando em diferentes áreas de atuação. É bem interessante, muito dinâmico, Verdade, e é muito bacana saber que o aluno que faz o curso de oceanografia tem essa possibilidade de atuação e com um laboratório especializado para essa área. São 29 anos aqui na Univale, professor? Sim, esse laboratório, cabe a gente destacar, ele é uma idealização do curso, da direção do curso, na época da oceanografia, e ele tem características de ser o único aqui dentro das universidades brasileiras que dispõe dessa estrutura, essa organização e estrutura. Então, na parte de formação dos estudantes e mesmo na prestação de serviço, a gente tem já há muito tempo desenvolvido esse tipo de trabalho aqui e isso gera um reconhecimento em nível nacional. Antes da gente falar um pouquinho sobre a Univale como sendo aí uma das principais, a principal do Brasil que capacita mergulhadores científicos, eu quero falar um pouquinho para quem está nos assistindo e nos ouvindo entender a diferença, professor, do mergulho científico para outras modalidades, por exemplo, do mergulho recreativo, o mergulho técnico. Pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, é bem importante dar esse ponto, porque a atividade de mergulho em si, o ser humano entrar dentro da água com equipamento para realizar algum serviço, ele é uma atividade relativamente nova, apesar de já existirem experimentos com escafandros, com outros equipamentos mais antigos, mas foi a partir da metade do século passado, 1950, que os equipamentos proporcionaram uma possibilidade de atuação dentro da água, do trabalhador dentro da água. E isso depois foi se tornando, com a facilidade do acesso aos equipamentos, foi se tornando também um hobby de muitas pessoas, Então aí surgiu o que a gente chama de mergulho recreativo, que é um mergulho que as pessoas fazem passeios dentro da água, Esses passeios podem ser níveis 1, 2, 3, 4, eles podem ter já necessidade de habilidades maiores, E isso se tornou também uma atividade econômica muito importante. Hoje a gente tem resorts que trabalham só com mergulho, a gente tem viagens que são especializadas para mergulho. E dentro desse rol todo, a gente ainda tem o mergulho comercial, que é aquele mergulho que faz trabalhos de engenharia, faz trabalhos de manutenção de estruturas dentro da água, que é um mergulho que ele é regulamentado pela Marinha, e ele tem, como principal característica, trabalhar em profundidades bem maiores. E
o mergulho científico ele estaria assim dentro de uma esfera que é mais dentro da academia, da ciência, né? Então ele serve para colocar o pesquisador dentro da água. Então o pesquisador veste o equipamento e pode realizar o seu experimento ou fazer a sua comprovação ou coleta de dados dentro da água, ele diretamente. E isso é muito importante porque hoje, com o aumento assim, da necessidade de pesquisas dentro do ambiente aquático, a gente tem uma porta de entrada. O mergulho científico, então, ele é aquele que o cientista mesmo coloca o equipamento e vai fazer sua coleta de dados. E isso daí, ele está compreendido dentro de uma profundidade assim, do mergulho raso, até 50 metros, mas já existem experimentos onde os mergulhadores estão usando equipamentos diferenciados para fazer pesquisas no que eles falam ambiente mesotrófico, que são profundidades entre 50 e até, às vezes, 180, 200 metros de profundidade. Né? É uma realidade que o Brasil já tem, né? E já tem alguns trabalhos sendo feitos nessa área, mas ainda a gente está aqui dentro da nossa estrutura ainda trabalhando no mergulho raso. Perfeito. Professor, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a questão da prestação de serviços e para quem está nos acompanhando entender um pouquinho melhor, quais são as principais áreas que se beneficiam do mergulho científico além da academia, porque a gente sabe que essa prestação de serviços ela envolve diversos setores, empresas, enfim, até nos últimos 3 anos vocês vêm fazendo esse trabalho junto ao município de Balneário Camboriú também. Conta um pouquinho para a gente sobre como funciona e quais são os benefícios dessas contratações da equipe de mergulho científico aqui da universidade. O mergulho científico ele abrange desde a realização da pesquisa toda, como também uma participação na pesquisa, né, com a instalação e remoção e verificação dos equipamentos, né, que vão gerar dados para uma pesquisa de âmbito maior, né? Então, dentro dessa prestação de serviço que a universidade proporciona, estão inclusos assim, projetos que são projetos de licenciamento de obras costeiras ou de pesquisa de jazidas, onde o mergulhador tem um papel de a instalação de equipamentos ou a retirada de alguns testemunhos, né, de amostras geológicas ou amostras de cunho biológico também, né? E a participação também do laboratório existe na execução de projetos de pesquisa também. Foi realizado em Bombinhas, no ano 2018, um trabalho bem interessante que ele serviu como ordenação do mergulho recreativo, né? Então foi uma proposta que a gente recebeu e depois montou um projeto para concluir esse trabalho, que era de dar um diagnóstico sobre uma determinada área da região de Bombinhas, na Praia da Sepultura, para tentar criar uma ordenação dessa atividade ali para as empresas que atuam nesse segmento na área, né? Bem interessante, que era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, alguns exemplos, né, de como estudos, descobertas que vocês, enquanto mergulhadores científicos e pesquisadores, conseguiram encontrar nesses 29 anos aí de trabalho desenvolvido aqui na nossa região. Imagino que tenham vários artigos científicos, vários projetos de trabalhos de conclusão de curso que tenham se destacado nesse cenário também, né, professor? Sim, a atividade é muito ampla, né? Porque, às vezes, só um levantamento de ficologia de algas de uma região é uma contribuição importante para a ciência ou para a academia, né? Enquanto que, às vezes, um projeto de uma amplitude um pouco maior, como foi no caso da instalação da Rebio do Arvoredo, onde a gente participou bastante no início, com o registro, né, das principais espécies que ocorriam ali, dos levantamentos de peixes, da vida marinha, da biodiversidade em si, né? Então, são atividades onde, muitas vezes, as pessoas não têm a ideia do universo que está debaixo da água, né? Porque, realmente, quando a gente coloca uma máscara de mergulho e consegue um equipamento que nos possibilite permanecer dentro da água, a gente, então, reconhece um outro ambiente, né? Isso é muito interessante porque traz uma visão do pesquisador, do cientista, essa realidade, né? É um parque de diversões para vocês lá embaixo, então, né? É muito agradável. A gente, assim, eu sempre digo assim que
como mergulhador, a gente conhece o litoral um pouco melhor do que as outras pessoas que vão para frente do mar e não conhecem a outra parte, né, que está submersa, né? O mergulho, quando ele é realizado aqui na nossa região, ele tem uma limitação também, que é a transparência da água, né? Então, muitas vezes, a gente precisa ter um resultado da operação, mas a transparência da água é o impeditivo, né? Porque a gente tem que ter um mínimo de visibilidade para poder atuar. Às vezes, na instalação de equipamentos não é tão importante, mas quando se quer algum registro de imagem ou mesmo de percepção visual, a gente precisa dessa condição. E a nossa região, ela é uma região que ela oscila entre 1 metro de visibilidade e às vezes dias melhores até 8, 9, 10 metros de visibilidade a gente consegue na região mais próxima da costa, né? Então isso é um fator assim que a gente tem que sempre estar monitorando, né, para poder as saídas de campo assim ter essa condição mínima, né, de operação. E quais os outros desafios da prática do mergulho científico? As condições do tempo também influenciam, professor? Diretamente, né? A gente é totalmente assim condicionado pela condição meteorológica, né? O nível, a altura das ondas, a frequência das ondas, até a temperatura da água são condições que às vezes nos colocam determinadas restrições ao mergulho, né? A gente tem a condição de temperatura, por exemplo, agora no inverno a gente chegou em dias de 15 graus de temperatura da água. Então isso, com o equipamento que a gente tem, a gente consegue fazer um trabalho aí de até 40 minutos dentro da água. Mais do que isso, a pessoa começa a perder sensibilidade tátil, começa a entrar num processo lento de hipotermia, né, que a gente tem que prevenir e, assim, regular dentro dessa condição. Condições de chuva e de sol, isso não altera tanto, né, mas a principal é a condição do estado do mar, né, que precisa estar favorável, né. Muito bem, porque a gente já está caminhando para a reta final desse primeiro bloco, mas eu fiquei curiosa, professor, para saber quantas pessoas estão envolvidas nesse laboratório atualmente, a equipe que faz parte desse movimento. O laboratório ele conta com 2 técnicos e eu como coordenador. A gente, muitas vezes em campanhas, a gente acaba chamando mergulhadores para poder participar. Os mergulhadores têm que ter uma qualificação mínima, né? A gente então tem um cadastro de mergulhadores, onde possibilita então a gente ter mais pessoas participando das atividades. Muito interessante. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com o professor Everton, falando um pouquinho a respeito da importância da capacitação, mas antes a gente faz uma pausa aqui no Ciência ao Ponto. Não sai daí que a gente já volta. A busca pelo conhecimento sempre motivou a humanidade. Desde sua origem, atravessando os séculos, impulsionada pela curiosidade. Em Itajaí, Santa Catarina, a força de homens e mulheres lutou pela construção de um espaço no qual o conhecimento ganhou casa. E assim nasceu, há 60 anos, a Univale. Mais do que uma instituição de ensino, um lugar de formação e construção de sonhos, de pesquisa, de inovação, de extensão, de arte e cultura, entrelaçado com o mundo por meio da internacionalização. Hoje, a Univale está na história e no coração de milhares de pessoas que, de alguma forma, foram impactadas por sua força transformadora. Por isso, vamos celebrar essa data tão importante. Junte-se a nós, compartilhe suas histórias, conecte-se e faça parte deste legado. Juntos, reinventamos o amanhã. Univale 60 anos. O futuro já começou. Se você sonha em trabalhar num lugar que vai abrir a sua mente, tecnológico, moderno e provocador, um lugar vivo, charmoso e excitante, que transforma o mundo ao mesmo tempo em que transforma você. Então, você pode até não saber, mas está querendo trabalhar no rádio ou na televisão. Por isso, pense diferente, pense rádio, pense TV. Uma campanha da Acaerte.
Estamos de volta com Ciência ao Ponto. Este é o episódio de número 24, que já está disponível lá no nosso canal youtube.com/UnivaleTV. Obrigada a você que nos acompanha pelo canal 18.1 e também aqui pela Univale FM em formato de reprise nos 94,9 FM. O nosso convidado de hoje é o professor, pesquisador, mergulhador, professor Everton Wegner, está nos contando um pouquinho a respeito dos trabalhos do Laboratório de Mergulho Subaquático da Univale. Ele que é aí mergulhador científico pela Confederação Mundial das Atividades Subaquáticas, pesquisador, tá compartilhando um pouquinho com a gente desse trabalho que é tão bacana e de tamanha relevância científica. Professor, no outro bloco falávamos sobre essa relevância científica. Em dezembro do ano passado, o senhor foi aí um dos autores de um importante artigo científico que fala sobre o mergulho científico no Brasil, história, presente e perspectivas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse artigo antes da gente pular para a parte, então, da capacitação profissional de um mergulhador. Esse artigo foi fruto de um trabalho desenvolvido pelo um grupo de trabalho da PPG-MAR. É um programa de fomento das ciências marinhas, né? E ele, assim, retratou praticamente o histórico do mergulho científico no Brasil. Então, desde dos primeiros trabalhos realizados, né, na década de 60, de 70, né, e depois, assim, com a popularização mais dos equipamentos e da formação também, desses trabalhos até praticamente o ano anterior, ali, 2022. Então, a gente conseguiu, nesse trabalho, trazer assim, um retrato dessa atividade da ciência aqui para o Brasil, né? Eu acho bem oportuno assim, para as pessoas tomarem conhecimento do que representa essa atividade hoje para a produção de ciência no país, né? Foi muito bacana trabalhar em conjunto, que daí foram pesquisadores de diferentes universidades, desde o Rio Grande até o Pará, né? Pessoas participando, até do Piauí, tinha gente lá que estava participando desse grupo de trabalho, e cada um dando a sua contribuição. Então foi um trabalho difícil, porque eram muitas pessoas envolvidas, mas a gente conseguiu chegar num resultado muito interessante, assim, que traz esse diagnóstico realmente dessa atividade aqui no Brasil. E o bom é que agora esse artigo está disponível para os alunos, enfim, especialistas da área, também embasarem aí suas teses, seus trabalhos de conclusão, que é realmente uma pesquisa científica, né, professor? É uma referência, né? Trabalhar com mergulho científico, ele traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem uma condição muito diferente, né, de outras atividades de pesquisa, né? E assim, esse sempre foi o principal ponto, o dificultador dessa atividade, né? Os institutos de pesquisa, as universidades, para investir realmente numa área onde expõe a pessoa a um risco de vida, né? Isso realmente às vezes trazia alguma incerteza, mas usando de padrões internacionais, se embasando em protocolos, né, a gente consegue fazer uma atividade de risco se tornar bastante segura. Com certeza. E eu pego esse gancho dessa atividade de risco para falar da importância da capacitação técnica de um mergulhador científico. A gente falava sobre isso no primeiro bloco de forma bastante breve, que a Univale é a principal do país que capacita esses profissionais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, como é que funcionam esses treinamentos e a importância de quem tem interesse em atuar nessa área, de realmente procurar uma capacitação técnica para poder seguir trabalhando com isso. O que se ensina, né, para uma pessoa que quer desenvolver pesquisa dentro da água, né? Em primeiro lugar, ela tem que saber mergulhar, ela precisa dominar, né, a sua condição de mergulhador. Ela precisa ter ajuste de flutuabilidade, ela precisa ter padrões de segurança, onde ela confie nos equipamentos, ela precisa saber lidar com os equipamentos que ela está usando, tem que ter um manuseio muito fácil disso tudo, né? E a gente, no nosso plano de ensino, a gente tem uma parte muito destacada nos aspectos de segurança e dos protocolos de planejamento das atividades de mergulho. Então, são múltiplas as tarefas que um pesquisador pode realizar dentro da água. Então, se a gente for ensinar, tu vai aprender a trabalhar com determinada metodologia, pode ser que no instituto onde ele vai trabalhar futuramente eles não usem essa tecnologia.
mas ele vai usar a formação básica como mergulhador. A técnica ele pode aprender, né? Então, a gente tem um foco muito grande, realmente em conduzir o aluno para ele entender que ele precisa seguir regulamentos de segurança, ele precisa ter protocolos médicos atendidos, né? Às vezes, a pessoa é submetida para ser mergulhador, tu tem que passar por uma bateria de exames médicos, né? Esses exames, às vezes, a pessoa diz, poxa, mas que chato fazer todos esses exames, leva um tempão. Eu estou bem, né? Mas não é dessa forma que a gente define quem está bem ou quem não está. A gente faz uma série de exames, isso o nosso periódico aqui, mas em qualquer outro lugar que for trabalhar com mergulho, a pessoa tem que estar apto, ela tem que ter esse apto para a atividade de um médico especialista nessa atividade, que no caso é o médico hiperbárico. Então, a gente faz essa bateria de exames e leva a um médico hiperbárico que diz realmente, não, tu está ok, pode trabalhar. Isso por essa condição de um ambiente completamente diferente. A gente tem essas características que a gente já mencionou antes de temperatura, de uso de equipamento para suporte de vida, e tem a questão de ser um ambiente com pressão alterada, é um ambiente hiperbárico que se fala. Essa condição, ela traz uma série de limites para a nossa permanência dentro da água. Então, a gente precisa respeitar a profundidade, precisa respeitar o tempo de fundo, a gente precisa respeitar as velocidades de subida, às vezes tem que fazer paradas descompressivas, né? Então, esse é o fundamento que a gente quer incutir no estudante. A gente passa por um treinamento, a gente faz uma revisão dos princípios da física, aqueles básicos, né, que atuam no mergulho, da fisiologia humana no mergulho. Depois a gente entra com protocolos de segurança, protocolos de planejamento de mergulho, e ainda tem atividades de campo que seriam simulações de projetos de pesquisa para ele se envolver, porque ele está mergulhando com o objetivo da pesquisa. Então ele precisa realmente, quando entrar dentro da água, né, atendendo todos os requisitos anteriores, ter o foco dele na pesquisa. Às vezes a gente simula uma pesquisa, às vezes está participando de uma pesquisa real que está em andamento naquele período, né? E isso traz ao aluno uma visão do trabalho dentro da água em si, como um todo, né? Não aplicado a só uma determinada técnica, né? Perfeito, professor. E tem também algo específico para garantir que esse mergulhador científico, durante a sua formação, durante a sua atuação, ele não o seu trabalho de mergulho científico não atrapalhe o ambiente marinho também? Algo nesse sentido? Como é que vocês tratam essa questão? Sim, isso é a habilidade que o mergulhador tem que ter, né? Porque, assim, imagina uma situação, né? O mergulhador tem que realizar uma coleta no fundo, que é um fundo de sedimento fino, e ele precisa tirar uma amostra de meiofauna, que são aqueles organismos pequenininhos que estão misturados dentro da areia. Se ele chegar no fundo, sentar no fundo, ou bater com a nadadeira no fundo, e aí for fazer a retirada da amostra, ele está tirando uma amostra completamente alterada do ambiente, né? Então ele precisa ter um controle de flutuabilidade, que ele não pode tocar o fundo e tem que colocar o amostrador de forma precisa, né, para retirar essa amostra e levar para análise, né? Então essa habilidade é uma coisa que a gente treina, né, às vezes em condições de águas de piscina, assim, para ter uma segurança maior, mas depois treina no mar também. E isso, a prática, vai colocando a pessoa com mais habilidade para desenvolvimento desse tipo de trabalho, né? Esse foi só um exemplo, assim, mas existem diversas situações onde o mergulhador, às vezes, como mergulhar com visibilidade restrita. Às vezes as pessoas têm esse receio, né, é como entrar num quarto escuro, né? Então, mas é num ambiente diferente, né? Não é o quarto da gente, é dentro da água. Então, a gente tem que ter um certo controle, né, e uma certa experiência prévia para poder trabalhar nessas condições. Com certeza, professor. E esse curso que capacita um mergulhador científico, quanto tempo ele dura? E para quem quiser, de repente, obter mais informações, de que forma que pode entrar em contato com o laboratório? O curso, a disciplina de mergulho científico, ela é oferecida como uma disciplina na grade curricular da oceanografia. Mas ela é aberta também. Outras pessoas de outros cursos podem se matricular, se inscrever e fazer.
ela tem 45 horas aula, né? E ela está dividida entre 30 horas práticas e 15 horas teóricas, né? Então a gente estimula bastante a atividade prática ali, para realmente a pessoa ter esse contato bem acelerado com o ambiente onde vai ser feito os trabalhos. A gente utiliza bastante aqui às vezes um pouco de condição de piscina, mas muito a gente tenta fazer no ambiente natural mesmo. Então a gente tem o campus experimental da Penha, né, campus de maricultura, que a gente usa aquela estrutura lá também para poder trabalhar lá, que é um lugar que a gente já desenvolve normalmente trabalhos, né? Mas dentro da estrutura da universidade eu acho que a gente tem plenas condições de capacitar um estudante. Muito bacana saber disso. Nós já estamos na reta final aqui da nossa conversa, que passa muito rápido, mas eu gostaria que o senhor desse um conselho aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo, além de já saber mergulhar. Qual conselho você daria para quem tem interesse em atuar nessa área, quer ser um pesquisador, quer ser um mergulhador científico? Qual o principal conselho que o senhor aí, com seus mais de 25 anos de experiência, daria para quem está nos acompanhando? Olha, vontade, né? Assim, eu acho que a pessoa tem que ter vontade e prazer em tudo que faz. Então, quando o estudante está na fase de definição, né, de qual área ele está se interessando, o mergulho é fascinante, né? Ele traz assim uma perspectiva de ter uma atividade ao ambiente aberto, no mar, e usando equipamentos de mergulho. Isso fascina, né? Mas a recomendação principal é a prudência, né? É assim, trabalhar dentro de protocolos seguros, trabalhar dentro de instituições que garantam a segurança, né? Que deem condições de segurança ao pesquisador, ao estudante, né? E não se aventurar assim de forma espontânea, né? Eu acho que sempre seguir alguém, né, participar junto com pessoas mais experientes, eu acho que é o caminho mais recomendado. Com certeza. Professor Everton, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no programa, foi muito esclarecedor e tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou bastante. Agradecemos mais uma vez aí, sabemos da sua experiência e como é interessante conhecer um pouquinho mais dessa área que tanto contribui para a área científica aqui da universidade. Muito obrigada pela participação. Agradeço também e fico à disposição de vocês. Um grande abraço aí. Muito obrigada, professor. E esse foi o nosso Ciência ao Ponto de hoje. Obrigada a você que esteve com a gente pela TV, Univale TV no canal 18.1 e também pela Univale FM. Lembrando que esse episódio e os demais estão disponíveis lá no youtube.com/Univale TV. Até o próximo episódio.